Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu sou Reginaldo Bernardi e este é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Sou teólogo católico e este nosso canal é um canal onde eu levo conteúdos sobre doutrina. Nós fazemos várias conversas sobre doutrina católica, tá? É um canal também onde eu levo até vocês notícias relacionadas à fé católica, notícias relacionadas à igreja, tá bom? É um canal também que eu pretendo transformar em um canal oracional, ok? Bom, então esse nosso canal é um canal exclusivamente católico. Vou transformar em um canal oracional para que nós possamos passar mais tempo juntos, tá bom? Bom, nós estamos caminhando em uma imersão mariológica, fazendo várias conversas sobre Nossa Senhora, sobre Maria, não é? Aqui nós já falamos sobre os 4 dogmas marianos, tá bom? Eu pretendo estender essa conversa até pelo menos lá pelo dia 8 de dezembro, né? Onde a igreja celebra a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, tá bom? Bom, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero pedir a oração de vocês, porque eu vou falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, tá bom? O que é? A terceira parte da revelação de Fátima, conhecida popularmente como Terceiro Segredo de Fátima. Por que eu digo que é um assunto polêmico? Porque, veja, há várias especulações a respeito deste terceiro segredo, né? E que não tem nada a ver, gente. Tá bom? Pessoas falando em fim de mundo, né? Que tem a ver com o fim do mundo, que tem a ver com guerra nuclear, que tem a ver com um banho de sangue. Não. Claro, tem a ver com banho de sangue, mas já aconteceu. Não que vá acontecer. Tá bom? Os senhores já vão entender. Nós vamos adentrar a esse assunto, mas antes eu peço a oração de vocês. Pedindo a inspiração do Espírito Santo e a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que este momento seja frutuoso e abençoado, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Por favor, rezem comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão, então, da Virgem Maria por este momento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amados, o assunto é polêmico. E Maria tem que caminhar conosco. Por que eu estou falando sobre esse assunto hoje? No vídeo passado, nós falamos sobre as chamadas revelações particulares. O que é isso? O Catecismo da Igreja Católica nos diz que nenhum católico é obrigado a acreditar em revelações particulares, porque elas não fazem
parte do depósito da fé, né? Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 66 em diante, ele vai dizer lá, vai falar sobre as revelações particulares. Dizer que elas aconteceram, porém, o Catecismo usa esse termo. Contudo, elas, revelações particulares, não fazem parte do depósito da fé. Ou seja, não é por essas revelações particulares que nós vamos nos salvar. Tá bom? São importantes. A igreja incentiva. Mas para continuar sendo católicos, você não é obrigado a acreditar. Mas você é livre para acreditar, se você quiser, porque a igreja também não proíbe, tá? Bom, nós vamos caminhar então. E aí, falei sobre as revelações particulares, né? Dizendo que nenhum católico é obrigado a crer. E surgiram algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntaram, né? O que é isso? Bom, enfim. Vou explicar um pouquinho mais sobre a vocês hoje. Me deram também assim, uma sugestão, que eu falasse, já que você falou, porque no vídeo passado eu mencionei a terceira parte da revelação de Fátima, o terceiro segredo, para explicar, né, isso que eu acabei de dizer, que nenhum católico é obrigado a acreditar em revelações particulares. Por quê? Veja, a terceira parte da revelação de Fátima foi uma revelação particular, privada, feita por Maria, né, por Nossa Senhora, a irmã Lúcia, né? Em 1917, Maria Lúcia só foi se lembrar e escrever desse terceiro segredo muitos anos depois da aparição. Aí entregou isso ao bispo de Leiria, em Portugal, e a Igreja, o Vaticano, confiscou esse escrito da irmã Lúcia, e a Igreja reteu esse escrito, o terceiro segredo, antes de revelar, reteu isso por muito tempo também. Então veja, uma revelação meio, segundo alguns papas, né, meio dúbia. Já adentrando ao assunto, então, o Papa João XXIII, em 1960, ele leu, né, o terceiro segredo e ele achou meio dúbio. Não deu muita importância, né? Talvez tenha imaginado, pode ser coisa da cabeça da irmã Lúcia, etc. E a igreja acabou retendo, para não polemizar, né? Enfim. Mas aí, gente, deixa eu dizer. 1981, o que acontece? Papa São João Paulo II, ele sofre um atentado, leva um tiro. Em praça pública. Depois desse acontecido, foi que o Papa passou a se interessar pelo terceiro segredo de Fátima. Porque ele viu alguma coisa ali, né? E o terceiro segredo de Fátima, gente, ele denuncia, sim, o comunismo. Por detrás do atentado a São João Paulo II, a gente vai ver aqui no documento do site ACI Digital, também tem um pouco do site da Cleofas, do professor Felipe Aquino, falando sobre a posição da igreja a respeito do terceiro segredo de Fátima. Fala sobre o comunismo, sobre os males do comunismo. Gente, o comunismo matou milhões de pessoas. E o Papa São João Paulo II sofreu esse atentado. Na época, jornais de credibilidade da época atribuíram o atentado a São João Paulo II ao comunismo. Que aquele atirador não foi um fanático, apenas uma pessoa qualquer que deu um tiro ali. Foi alguém contratado pela polícia secreta da Rússia, a KGB. Inclusive eu vi isso em um site recentemente, me parece que é o UOL, o site UOL publicou isso. Que o atentado a São João Paulo II, em 1981, foi arquitetado pela KGB russa. Então veja, gente, é grave. O terceiro segredo de Fátima, ele denuncia sim o comunismo, tá?
O site ACI Digital tem alguma coisa e eu quero passar a posição aqui. Como eu disse, há várias especulações a respeito do terceiro segredo de Fátima. Ah, Reginaldo, vai ser uma terceira guerra mundial, é um fato apocalíptico, é um banho de sangue que vai acontecer, é o fim do mundo. Quero dizer para você que o Cardeal Ratzinger, então, né, na época, Cardeal Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, mas na época ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele fez um documento sobre o terceiro segredo de Fátima. E ele disse que o terceiro segredo de Fátima já aconteceu. Não é nada que está por vir. Você vai entender, tá bom? Então chega de especulação, gente. Seja você que está aí profetizando nos grupos de orações, falando sobre o terceiro segredo de Fátima, que vai acontecer isso, que é uma coisa que ainda vai acontecer. É mentira, tá, gente? Quem diz isso está dizendo mentira, porque o magistério da igreja está dizendo que já aconteceu. Vamos ver aqui? Nada melhor do que um documento do magistério da igreja, tá? No ano 2000, foi revelado, com devida autorização do Papa, o verdadeiro terceiro segredo de Fátima, que tanta curiosidade, medo e às vezes até pavor despertava no povo. Na verdade, houve muita fantasia prejudicial às pessoas. Nas suas 3 partes, o segredo nada tem a ver com previsões sobre o fim do mundo e nem catástrofes ou flagelos. É a igreja falando. Não sou eu, Reginaldo, é a igreja falando. Então são 3 partes da revelação de Fátima. Os 3 pastorinhos, Francisco, Lúcia, Jacinta, 1917, receberam essas revelações. A primeira revelação foi feita como visão. Não foi algo dito por Maria. Maria revelou. Maria mostrou aos 3 pastorinhos de Fátima o inferno. Deu esse privilégio que os pastorinhos vissem o inferno em visão, tivessem uma visão do inferno. A segunda parte da revelação mostrou como escapar do inferno, né? Na verdade. As devoções, Maria pediu a devoção ao seu imaculado coração, na segunda aparição, e pediu que rezassem o terço, fizessem, enfim, jejum, etc. Tá bom? Para escapar do inferno. A terceira parte tem a ver com o castigo. Então, eu vou continuar o documento aqui, mas deixa eu dizer. Qual que é a descrição da irmã Lúcia sobre o terceiro segredo de Fátima? Lúcia descreve uma visão de um anjo, né? Maria mostrou para ela isso. Um anjo e a própria Virgem Maria logo abaixo do anjo, tá bom? O anjo, com a mão esquerda, empunhava uma espada de fogo. E com essa espada de fogo ele lançava fogo sobre a terra. Com a mão direita, o anjo apontava para a terra e pedia penitência. Penitência, penitência, penitência. E lá embaixo, Maria, com sua mão irradiante, com a sua mão brilhante, impedia que esse fogo do anjo destruísse a terra. Né? Tem outra parte também da revelação que nós vamos ver aqui, mas continuando então aqui o documento. Com a revelação do segredo feita por meio da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, com uma interpretação feita a pedido do Papa pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, né? Foi prefeito, né, da citada congregação,
Doutrina da Fé, viu-se que se tratava de uma visão do século XX. Século este, segundo Ratzinger, impregnado de mártires do comunismo. Como eu disse, o comunismo matou milhões de pessoas. Também do nazismo, que matou milhões de pessoas. E de outras forças inimigas da Igreja de Deus. Milhões morreram pela fé. Nos diz aqui Joseph Ratzinger, tá bom? Magistério da Igreja. O terceiro segredo de Fátima deixa o permanente apelo à oração e à penitência para a salvação das almas. Bom, continua esse documento. Na entrevista que Dom Tarcísio Bertoni, então secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, teve com a irmã Lúcia, por ordem do Sumo Pontífice, em 27 de abril de 2000, no Carmelo de Coimbra, onde vivia religiosa, esta estava lúcida e calma, e ela concordou com a interpretação do segredo, segundo a qual a terceira parte do segredo de Fátima consiste numa visão profética, comparável às da história sagrada. Ela reafirmou a sua convicção de que a visão de Fátima se refere, sobretudo, à luta da Igreja contra o comunismo ateu, né? E a luta que os cristãos, né, travaram contra esse comunismo ateu. E descreve duros sofrimentos das milhões de vítimas do comunismo e do nazismo no século XX. A irmã Lúcia confirmou que o principal personagem do segredo era o Papa. E recordou como os pastorinhos tinham pena dele. Com relação ao Papa, ao bispo vestido de branco, que aparece na revelação de Fátima também, é o Papa, que é ferido de morte e cai por terra. A irmã concordou plenamente que esta afirmação do saudoso Papa São João Paulo II, né? São João Paulo II, naquele atentado que ele sofreu, ele disse que foi a mão de Maria que desviou a bala para que não atingisse uma região mais vital e ele morresse, tá? E a irmã Lúcia, cuja Maria revelou o terceiro segredo para ela, ela concorda com o Papa São João Paulo II aqui. Foi uma mão materna que guiou a trajetória da bala e o Santo Padre deteve-se no limiar da morte, tá? Essa é uma meditação com os bispos italianos na Policlínica Gemelli, em 13 de maio de 1994, tá? Palavras da irmã Lúcia agora. É interessante destacar o que diz a irmã Lúcia. Irmã Lúcia falando. Eu escrevi o que vi. Não compete a mim a interpretação. Então veja, Maria Lúcia só escreveu a revelação, mas ela não interpretou. O magistério da igreja é que fez a interpretação. Cabe ao Papa, ao magistério da igreja interpretar. E ela foi dada, né, a ela, irmã Lúcia, foi dada a visão, não a interpretação. Mais uma vez, vemos aí a importância da igreja e do Papa. E a irmã Lúcia concordou com a interpretação dada pela igreja. Qual que é esta interpretação? Nós vamos ver agora alguns tópicos. Né? Na interpretação do segredo, já bastante publicada e conhecida, feita pelo cardeal Joseph Ratzinger, alguns pontos merecem ser destacados, diz o documento. Aqui, como eu já disse, eu uso o site ACI Digital, que eu confio. Eu uso o site da Cleofas, do professor Felipe Aquino, que também é de uma confiabilidade imensa. Confio muito no professor Felipe Aquino, que foi o meu primeiro professor de teologia.
tá, gente? Usei o site dele também. Primeiro ponto. A palavra-chave da primeira e segunda parte do segredo é salvar almas. A palavra-chave da terceira parte da revelação de Fátima é a penitência que o anjo pede. Penitência, penitência e penitência. O cardeal Ratzinger lembrou que a irmã Lúcia lhe disse que o objetivo de todas as aparições da Santíssima Virgem era fazer crescer cada vez mais a fé e a esperança e a caridade, virtudes, né, teologais, fé, esperança e caridade. Então, veja bem. Segundo ponto. A visão do anjo com a espada de fogo representa o perigo da destruição da humanidade por si mesma, por meio da guerra ou de outras formas. Mas veja, por meio da guerra, sim, por um banho de sangue, sim, mas não algo que vá acontecer no futuro. É algo que aconteceu no século XX, meu povo. Vou explicar. Deixa eu repetir aqui o segundo tópico. A visão do anjo com a espada de fogo representa o perigo da destruição da humanidade por si mesma, por meio da guerra e de outras formas. O brilho da Mãe de Deus aparece... o brilho da mão da Mãe de Deus aparece como a força capaz de vencer as forças da terrível destruição. Então, a devoção, a consagração à Rússia, ao Imaculado Coração de Maria, gente, era fundamental na época, não fizeram, né? E, enfim, olha só. Terceiro ponto. O sentido da visão não é mostrar um filme sobre o futuro, algo que vai acontecer, mas uma forma de orientar a liberdade humana a buscar o bem. Há que se evitar, portanto, as interpretações fatalistas do segredo, como se tudo já fosse traçado para acontecer sem respeitar a liberdade dos homens. Nem Deus tira a nossa liberdade, né, gente? O futuro é visto como que num espelho de maneira simbólica. Quarto ponto. 3 sinais aparecem. Lúcia escreve isso também. 3 sinais aparecem, tá? Uma montanha alta, uma grande cidade em meio a ruínas e uma grande cruz de troncos toscos. A montanha e a cidade são o lugar da história humana, de convivência, mas de luta, como uma subida árdua na qual o homem destrói com suas próprias mãos o que ele mesmo construiu, essa cidade em ruínas, né, gente? No alto da montanha está a cruz, meta e orientação da história humana, sinal da miséria humana e promessa de salvação. Veja só. Então, gente, segundo o cardeal Joseph Ratzinger, ele diz assim: a visão mostra o caminho da igreja como uma via sacra, né? Ladeado de violência, destruição e morte, mas também de esperança. Diz o cardeal que nesta imagem pode-se ver a história de um século, o século XX. A história de um século que se finda, o século dos mártires, dos sofrimentos e das perseguições à igreja. Século de 2 guerras mundiais e de muitas guerras locais. No espelho desta visão, vemos passar as testemunhas da fé do século XX. Então, este é o terceiro segredo de Fátima. Continua, vai continuar, tá? Este é o terceiro segredo de Fátima, gente.
aprovação dos mártires da igreja no século XX. Muita gente, como eu disse, o comunismo e o nazismo mataram muitos cristãos, gente. Milhões de pessoas morreram. A igreja foi perseguida. São João Paulo II. São João Paulo II sofreu o atentado dele, como eu já disse aqui, em 1981, a mando do comunismo. Aquele homem que atirou no Papa São João Paulo II foi contratado pela KGB russa. Tem todo o comunismo nas costas dele. O comunismo sempre perseguiu a igreja e parece que persegue até hoje. Não é possível. As revelações, o documento continua. O cardeal Ratzinger faz questão de recordar que a irmã Lúcia disse ao Papa São João Paulo II, em 12 de maio de 82, um ano após o atentado sofrido, que a terceira parte do segredo se refere às palavras de Nossa Senhora. Senão, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer e várias nações serão aniquiladas. Isso é a interpretação, né, do terceiro segredo de Fátima, feita pelo magistério da igreja. Então veja só. Os papas deste século XX, tiveram um papel preponderante na árdua subida da montanha, entre aspas. Subida da montanha, entre aspas, do segredo. Desde Pio X até São João Paulo II. Todos os santos padres sofreram no caminho que nos leva à cruz. Quinto ponto. O quinto ponto destaca, o cardeal Ratzinger destaca o seguinte: o fato de o Papa não ter morrido no atentado de 13 de maio de 81 significa que não existe um destino imutável. Tudo pode ser mudado pela força da oração, gente. Veja. Na visão, Sua Santidade, o Papa, aparece morta. E se a mão de Nossa Senhora desviou a trajetória da bala para que não o matasse, diz Ratzinger, é porque a força da oração e da penitência é maior do que as balas. E a fé é mais poderosa do que os exércitos. E diz que tudo pode ser mudado pela força da oração e também pela conversão. Sexto ponto. A visão mostra os anjos. Olha só isso, gente. A visão, veja, Lúcia, o que Lúcia escreve? Nessa visão revelada a ela por Maria. Maria mostra, nesta visão, os anjos que recolhem da cruz, olha só, o sangue dos mártires e com eles regam as almas que se aproximam de Deus. O sangue de Cristo e o dos mártires são vistos juntos a significar que o nosso sofrimento completa a salvação do mundo. Diz Tertuliano, bispo de Cartago, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, sanguis martyrum, semen Christianorum. Né? E assim, o terceiro segredo termina com uma forte mensagem de esperança. Prestem atenção. Nenhum sofrimento é vivido em vão, se é acolhido na fé. É de todo sofrimento e de todo o sangue derramado pela Igreja no século XX que brotarão as forças de um novo cristianismo no século XXI. Haverá uma forte purificação e uma renovação que já se faz sentir no coração da Igreja.
Esta é a eficácia salvífica que brota do sangue de Cristo misturado ao dos seus mártires, nos diz Joseph Ratzinger. Sétimo ponto. Prestem atenção. Sétimo ponto. Os acontecimentos a que se refere o segredo, diz o cardeal Ratzinger, então, cardeal Ratzinger, já são do passado. Não tem nada para acontecer. Fica o permanente apelo à oração e à penitência para a salvação das almas. Enfim, o cardeal Ratzinger termina afirmando que a certeza de Nossa Senhora de que, por fim, o seu imaculado coração triunfará. Significa que um coração voltado inteiramente a Deus é mais forte que as pistolas, que as armas de fogo, que os mísseis, né? Que os porta-aviões, que os caças. Mais forte que tudo isso. A mensagem do terceiro segredo, nos diz Joseph Ratzinger, a mensagem do terceiro segredo é uma mensagem de confiança no Cristo, que venceu o mundo. Tá bom? Então veja. Sobre o terceiro segredo de Fátima. Meu irmão, minha irmã, se alguém, num grupo de oração, disser para você, olha, essa terceira parte da revelação de Fátima não é bem assim, ela ainda vai acontecer, essa pessoa que está pregando, que está dizendo isso, está indo contra a revelação do magistério da igreja. Está entendendo a gravidade? Alguém que ensina que o terceiro segredo de Fátima é alguma coisa diferente disso que eu li aqui, escrito por Joseph Ratzinger e autorizado pelo Papa São João Paulo II, está mentindo para você. Então, olha só. Chega de especulação. Chega de dizer Maria prevê coisas apocalípticas, como, por exemplo, 3 dias de escuridão, etc, etc, etc. O terceiro segredo de Fátima tem a ver com isso, tem a ver com uma queda de um asteroide, a eliminação de toda a raça humana. Não tem nada a ver, gente. Já aconteceu. E segundo esse documento que eu acabei de ler aqui, do cardeal Joseph Ratzinger e de São João Paulo II, diz que tem a ver com o comunismo, o ataque do comunismo à igreja. Tá bom? A perseguição à igreja no século XX, como eu já disse aqui. O século XX foi marcado pela perseguição do comunismo à igreja. A Rússia, o comunismo, perseguiu a igreja. E eu vou repetir aqui. Em 1981, São João Paulo II sofreu aquele atentado à bala, a mando do comunismo, né? Aquela pessoa que atirou, repito, contratada pela KGB russa, teve toda uma trama comunista por detrás, tá bom? Tanto é que pouco tempo depois desse atentado a São João Paulo II, alguns jornais da época noticiaram também em letras garrafais o quê? Que São João Paulo II, ou seja, na época, João Paulo II foi o principal responsável pela queda do comunismo na União Soviética da época. Então veja, foi São João Paulo II que derrubou o comunismo. O comunismo tentou matar São João Paulo II, mas foi a igreja, foi São João Paulo II que derrotou o comunismo. Na verdade, no fundo mesmo, gente, foi o próprio comunismo que se autodestruiu, né? O comunismo nunca deu certo e nunca vai dar. E querem implantar o comunismo no Brasil. Eu digo o seguinte,
Nossa Senhora denunciou o comunismo, Nossa Senhora está com o Brasil, tá? E eu ouso dizer aqui, o comunismo nunca será implantado no Brasil. Tá bom, gente? Não temo. Não temo. E o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum, né? Eu gosto muito do que eu ouvi uma vez o Silvio Santos dizer. Comunismo só deu certo em um lugar, na penitenciária. Lá todo mundo divide o mesmo lugar, né? Apertadinho, a mesma cama, as mesmas vestes, come a mesma comida, etc. Né? É assim, só para ter uma base. Tá? Mas enfim, o comunismo, gente, não presta e nunca prestou. A igreja nunca deu bola para o comunismo. Aliás, a igreja sempre sofreu com o comunismo. O comunismo derramou sangue de cristãos. Gente, o comunismo, não lembro agora exatamente os personagens, mas teve um fato que aconteceu. O comunismo, eu não lembro aonde agora, mas teve uma prisão aí do comunismo. O comunismo prendia padres ortodoxos e obrigava esses padres ortodoxos a consagrarem, olha só, a consagrarem fezes humanas e urina. Consagrarem, entre aspas, né? Fezes e urina, como se, entre aspas aí, muitas aspas nisso, como se fosse o corpo e o sangue de Cristo, e obrigavam esses padres ortodoxos a comerem como se fosse o corpo e o sangue de Cristo. Gente, o comunismo não presta. Nossa Senhora denunciou o comunismo em Fátima, denunciou o comunismo também em algumas outras aparições por aí. Rezemos, gente, pelo fim do comunismo no mundo. Recentemente, acho que 5 dias atrás, Dom Adair José Guimarães, ele fez em Brasília, participou de um evento em Brasília, e ele pediu a intercessão de Maria contra o comunismo no Brasil. Parabéns, Dom Adair. Acontece que nem precisava comentar isso, né, gente? Mas olha só, o padre Zezinho respondeu isso no Instagram, fazendo críticas a Dom Adair por causa disso. Gente, tem padres de esquerda que, sinceramente, não dá. Não. Eu não sei como que padres defendem o comunismo, como padres defendem a esquerda. Aliás, gente, tem um decreto aí do Papa Pio XII, se eu não me engano, contra o comunismo, dizendo que aquele católico que incentiva o comunismo, que propaga o comunismo, que defende o comunismo, está contrário à doutrina da igreja, está excomungado. Eu não sei como que um padre pode, em sua sã consciência, defender um mal como o comunismo que matou milhões de pessoas. Bom, enfim. Eu passei aqui para vocês hoje a posição do magistério, a posição oficial do magistério da igreja sobre a terceira parte da revelação de Fátima, o terceiro segredo de Fátima, tá bom? Nós voltaremos com esse assunto falando de algumas outras posições agora não oficiais a respeito do terceiro segredo de Fátima, tá bom? Bom, meu irmão, minha irmã, e nós conversaremos. Nós continuaremos, aliás, com as nossas conversas marianas. Até lá, pelo menos, até pelo dia 8 de dezembro, pelo menos, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a paz, que nunca vos falte nada, que não vos falte o pão de cada dia, né? Que não vos falte a proteção, que nenhum mal aflige o seu lar, nem a fúria da natureza, nem o mal de um coração mau, como por exemplo de um assaltante, que fique longe da tua casa, né? Que traga bênçãos infinitas sobre sua casa, sobre você, sobre sua família.
continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós voltaremos aqui falando, tendo mais conversas marianas, tá bom? E outras conversas. Deus abençoe grandemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais.